Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta nessa segunda-feira, dia 12 de agosto. O Secafé acabou de divulgar o relatório referente às exportações do mês passado e vamos entender então como é que o Brasil se comportou. A gente começa uma semana aí bastante agitada para os preços e todo mundo querendo saber também esse indicativo, esse indicador para o mercado, para a gente entender como é que as coisas vão se direcionar daqui para frente. Para conversar comigo já está conectado aqui o Marcos Matos, CEO do Secafé. Meu amigo, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Olá, Vivi, boa tarde. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Marcos, vamos lá então. Vou deixar com você para você contar para a gente qual é que foi o volume exportado, porque pelo que eu estou olhando aqui no relatório, a gente tem uma alta significativa mais uma vez, né? Com certeza, Vivi. Na verdade, a gente está vendo todo um trabalho exemplar que os exportadores de café do Brasil têm feito para atender essa crescente demanda mundial por café, apesar das restrições e desafios logísticos. Então, a sinalização é clara que a demanda segue forte. E nós, do Brasil, temos que fazer todos esses esforços para dar liquidez ao café do produtor e conseguir exportar para os mais diversos e exigentes mercados mundiais. Para o mês de julho de 2024, 3,77 milhões de sacas é recorde para o mês de julho na nossa série histórica, tanto no volume total, quanto para o Arábica, para os canéforas, né, Conilon e Robusta, e mais de 900 milhões de dólares na receita nesse mês, quase 50% de aumento. Em volume, deu quase 26% de aumento. Então, todos esses números são muito expressivos. Inclusive, vão refletir nesse aumento e no recorde quando a gente observa de janeiro a julho, esses 7 primeiros meses do ano, comparado com os outros anos. Marcos, a gente pode ver aqui mais uma vez que os canéforas continuam aí com o mercado muito aquecido e o Brasil se mantém aí atendendo essa demanda com muita tranquilidade, né? Com certeza, números recordes, tanto para o mês, 900 mil sacas em julho, mas de janeiro a julho foram 5,18 milhões de sacas, 314% de crescimento, e já tínhamos o recorde expressivo no Arábica também. Então, tudo isso demonstra, né, que o Brasil está pronto para atender essa demanda. Temos nossos desafios, temos nosso dever de casa, e estamos trabalhando em várias frentes. Você aí, Virginia, conhece bem, né, todo o nosso trabalho. Estamos atentos aos nossos deveres de casa e preocupados com as restrições logísticas. Mas, obviamente, o Brasil é muito organizado, é muito eficiente e a gente fica muito feliz quando os 10 principais destinos do Brasil mostram crescimento. Inclusive aqueles países que aprovaram leis mais rígidas, como a Alemanha, como a devida diligência sonária social, que inclusive depois foi replicado no bloco europeu. A Alemanha cresceu 77%. Ficou ali muito próximo dos Estados Unidos na primeira colocação. Todos os continentes mostraram crescimento, com exceção da América do Sul. Com exceção, né, por conta do Bloco Econômico Mercosul, porque os demais blocos econômicos, União Europeia, TPP, Oriente Médio, BRICS, países árabes, todos esses também mostraram evoluções. Então, obviamente, nós estamos falando de um mercado complexo, desde os mais diversos até os mais exigentes. E Marcos, quando a gente fala nesses desafios logísticos, né, a gente sabe que mês a mês a gente precisa monitorar e a gente sabe também há algum tempo com os reportes do Secafé que não é um problema que vai se resolver de uma hora para outra, né? Mas como é que foi esse último mês? Olha, Vivi, na verdade a gente precisa monitorar mesmo, como você mesmo disse, mês a mês, né? Cada mês tem o seu desafio. Hoje a gente publica no relatório, apresenta um número, mas vamos trabalhar com o nosso boletim de Intention Zero com mais elementos para os próximos dias. Mas a gente já demonstrou que de todos os embarques, né, 56% de todos tiveram atrasos em escalas de atracação de navios, né? Então, o atraso e a alteração de escala traz um prejuízo enorme. São sacas que deixam de ser exportadas, a gente entra na discussão de custos que tudo isso causa. Então, para nós é muito ruim. E a infraestrutura brasileira, ela sofre uma grande restrição, porque o agro cresce, o agro é forte. E quando a gente fala em restrição logística, a gente tem que pensar em todos os produtos que o Brasil exporta, né? O Brasil, como é que é primeiro colocado ou ocupa primeiras posições em diversos produtos agropecuários que são essenciais para a alimentação do planeta. E com esse volume crescente, a nossa infraestrutura ela fica cada vez mais insuficiente, chegando ao ponto de esgotar. Então, esse é um grande dever de casa que o Brasil tem que ficar atento, pensando, né, de todas essas tendências mundiais que o consumo vai crescer, a urbanização, o café realmente é forte, pegou o gosto do asiático, o asiático emergente, a gente pode falar da China, Índia, Indonésia, e esse é um movimento muito relevante para o Brasil como um todo.
E Marcos, as novas leis da União Europeia daqui a pouco já estão batendo na nossa porta. Parece que foi tão rápido entre eles anunciarem, a gente tentar entender, e isso também já vem refletindo nos nossos embarques, né? O que que a gente pode dizer de atualização em relação a esse assunto? Bom, esse é um assunto que é prioritário para nós. Nós estamos em permanente contato com as autoridades europeias, autoridades competentes, Comissão Europeia, com o nosso importador numa permanente agenda. E a gente tem notado que sim, o importador, que é o regulado pela Lei Zero Desmatamento, que entra em vigor a partir de 30 de dezembro deste ano, portanto, em janeiro de 25, vamos estar sobre essa lei. Então, eles precisam minimizar os seus riscos. Eles são responsáveis pela devida diligência. E nós, com todo esse trabalho de organização, de mostrar nossa sustentabilidade, apresentamos as nossas soluções para mitigar os próprios riscos dos europeus. Então, esse processo natural, e a gente até destacou isso no relatório, naturalmente induz uma procura maior pelo café brasileiro. A União Europeia importou de janeiro a julho 13,3 milhões de sacas. Hoje, a União Europeia representa 47,3% de tudo que a gente exporta. Cresceu 65%. E se a gente parar para pensar 65% de um ano para outro, é coisa pra caramba. O que vai acontecer no segundo semestre? Então nós temos que monitorar, mas é algo consistente, não é algo pontual. E obviamente nós estamos trabalhando para que essa regra seja harmonizada, que a gente tenha flexibilizações, embora é um assunto que a gente tem trabalhado como se ela realmente fosse começar em janeiro, porque não existem sinalizações de postergação nesse momento. Mas a gente sabe que há caminhos, mas nada que se confirme, nada que exista uma força política que realmente vá direcionar para essa flexibilização. Mas, independente disso, a gente tem demonstrado com as nossas parcerias com o Programa Espacial Europeu, com a Comissão Europeia e autoridades competentes que há falsos positivos, há divergências de leitura entre sistemas e satélites, então tudo deve ser muito harmonizado e não, obviamente, punitivo. Marcos, era justamente isso que eu ia te perguntar, né? A gente tem aí poucos meses até o início das regras para elas começarem a valer de fato. Ainda dá tempo de dialogar? A gente continua, então, lutando aí contra essa corrida, né? Corrida contra o tempo mesmo, para tentar, de alguma forma, flexibilizar e encontrar soluções? Com certeza, agora que temos que centrar forças ainda mais, inclusive ficar atento com a comunicação que o Brasil faz, que agora não é a hora de só comemorar, agora é a hora de realmente trabalhar pela flexibilização. E para isso há várias frentes de trabalho. Desde a explicação de como a realidade funciona e como as divergências serão tratadas. Então, nós temos que colocar os governos conversando, a ciência, as universidades, as agências, para discutir o que fazer quando acontecem divergências. Porque as empresas não podem ter essa responsabilidade nas suas costas, porque os sistemas foram aceitos e fazem parte para o cumprimento do diário. O Brasil tem seus sistemas, a Europa tem os seus sistemas, e todos são aceitos. É multissetorial e sistemas devem ser diversos pela natureza da norma. Ao mesmo tempo, nós acompanhamos aqui, e o Notícias Agrícolas divulgou bastante, a Europa, quando criou, né, atualizou a política agrícola comum europeia, ela veio com várias condicionantes de meio ambiente. Na época que surgiu a manifestação dos produtores. Então, o parlamento aprovou em março e a lei foi flexibilizada na metade de abril. Então, existem procedimentos no Parlamento Europeu mais simplificado, que reduz os ritos formais. Mas para isso precisa de ter uma liderança política, um interesse político, uma movimentação para isso. É isso que nós não estamos vendo neste momento. Mas se tiver, existem mecanismos simplificados para o parlamento. Porque hoje a gente já sabe que a Comissão Europeia não tem esses poderes, essas prerrogativas para prorrogar ou flexibilizar a UDR. Então, são muitas frentes de trabalho, desde conscientização, harmonização, para que todos possam reduzir os seus riscos. E a gente aqui não está falando só de Brasil, nós estamos falando de Sim. países que sequer, né, têm geolocalizações de produtores, regras claras, como o Brasil tem. E Marcos, e como é que fica a agenda de vocês aí para esse restante de 2024? Porque eu sei que os trabalhos continuam intensos, né? Sempre intensa. A agenda do Secafé é sinônimo de intensidade. Nós já temos reunião com a Comissão Europeia novamente e fazer a apresentação sobre a plataforma Café do Brasil e a nossa sustentabilidade durante a reunião da Organização Internacional do Café, em setembro. Nós vamos ser patrocinadores do Swiss Coffee Dinner e Forum, que ocorre na Basileia em outubro. Estaremos lá com os nossos parceiros, com os nossos associados e, além de participar da programação oficial, que é o maior e mais importante evento de café global na Suíça,
Suíça, nós faremos também eventos paralelos, como eu fiz em Genebra em março, com empresas apenas, mostrando como o Brasil tem trabalhado a sustentabilidade, como é sustentável. Nós temos também uma participação para falar das soluções que o Brasil está fazendo na Costa Rica, que é um evento de café importante, que os norte-americanos dão muito apoio, então ele é muito movimentado, a Sinter Café. E nós temos uma série de eventos em outros países que estamos programando, Chile, Argentina, parcerias que estamos estruturando com a nossa embaixada nesses países. Na China, identificando também, ainda esse ano, já participamos de um grande evento, e entender mais um evento ainda esse ano, e as relações 50 anos entre os dois países, vamos desenvolver isso melhor ainda esse ano. E também, obviamente, nós temos eventos no Brasil que a gente prestigia, como a Semana Internacional do Café de Belo Horizonte, né, de Minas Gerais, e outros eventos ali que vão acontecer ao longo do ano. Muito bom. Marcos, obrigada mais uma vez pela sua parceria e disponibilidade. A gente continua se falando. Um abraço para você e toda a sua equipe e uma boa semana. Virginia, muito obrigado. Eu fico muito feliz de estar novamente com você. Para mim foi sempre um privilégio muito grande em ter a sua parceria, sua abertura, sua confiança, sua amizade nesses anos todos. Portanto, então, estivemos aqui com o Marcos Matos, CEO do Secafé, que trouxe para a gente a atualização aqui dos dados de embarques do Brasil. Nós tivemos, então, o Brasil aumentando, deixa eu olhar aqui, em 26% a exportação no mês de julho para 33,8 milhões de sacas. Perdão, vou repetir para não ficar dúvida. O Brasil embarcou 3,8 milhões de sacas no mês de julho, que representa uma alta de 26% em relação ao mesmo mês no ano passado. Esses são os destaques, então, do Secafé no nosso boletim de hoje. Eu agradeço muito sua audiência e companhia e amanhã a gente está de volta.